Olá, hoje nós vamos conversar com a deputada estadual Sheila Klenner, tá correto o nome? Klenner, do PSDB, que é quarta suplente e assumiu a cadeira no lugar do deputado Carlos Avalone, a segunda mulher na Assembleia Legislativa em quase 8 anos. A deputada é geóloga pela UFMT, mestra pela Unesp, servidora da SEMA, está atuando constantemente, falando bastante de feminicídio, falando de mineração, porque é da área dela, e é sobre esses assuntos e outros que a gente vai abordar aqui. Deputada, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de falar com você. Bom, eu quero trazer primeiro para pautas factuais, porque a gente tem convites aí a fazer, né? A senhora tem esses convites para audiências públicas. Nós estamos na quinta-feira, 24 de agosto, hoje, então, à tarde, às 14 horas, já tem uma audiência pública programada, né? Eu queria que a senhora explicasse aí o que vai ser debatido na área aí de mineração, de debate de como usar os nossos recursos minerais, né, com responsabilidade. Isso. Então, o que vai ser abordado nessa audiência de hoje? Então, Lídice, uma das minhas bandeiras, né, é a geração de emprego e renda, respeitando as questões ambientais. Isso é muito importante, né? Nós precisamos ter esse olhar cuidadoso com o meio ambiente, que é muito solicitado nesses tempos atuais. Então, uma das coisas que eu pretendia já fazer nesse planejamento de 30 dias corridíssimos, né, com o deputado estadual, são audiências públicas. E eu achei muito importante eu trazer para a sociedade entender a importância do setor mineral dentro do estado de Mato Grosso. Então, como a gente pode fazer isso? Mostrar a necessidade de qualquer nação, de qualquer estado, buscar conhecer o seu subsolo, os seus potenciais minerais, né? Porque uma nação ela precisa de recurso mineral para sobreviver. Eu sempre digo, nós estamos na sociedade moderna como estamos hoje por conta dos recursos minerais. Então, sem recurso mineral, sem mineração, não existe vida. É só isso, né? Uhum. Não tem agro, não tem pop, só não tem vida. Então, nós vamos debater sobre os recursos minerais do estado de Mato Grosso, os minerais estratégicos, a utilização desses minerais na transição energética e na segurança alimentar. Uhum. Então, nós teremos aí, participando, uma pessoa que vem do MAPA, né, do Ministério da Agricultura. Ele vai falar sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, que está intimamente ligado com a geologia, com a mineração, né? E também uma servidora do Serviço Geológico Brasileiro, antiga CPRM. Então, ela vai falar dos minerais estratégicos para Mato Grosso, principalmente. E nós teremos também um professor da universidade, o professor Francisco Pinho, que ele vai falar sobre remineralizadores, né? O que seria isso? É usar o pó da pedra, o pó de rocha, para incorporar o solo. Também uma saída para a agricultura familiar e uma saída para a agricultura também. Nós não estamos querendo, o objetivo não é substituir, porque é quase que impossível você cuidar de uma agricultura gigantesca como a nossa, substituindo com pó de pedra, né? Uhum. Que é o mais conhecido pelo pessoal. Mas, assim, é mais uma opção, né? E teremos também o professor Caio Bi, que ele vai falar sobre a importância de trazer um centro de tecnologia mineral para Mato Grosso, que seria como se fosse uma Embrapa da mineração, entendeu? Uhum. O CETEM. Então, nós vamos falar sobre isso e escutar as pessoas vão nos entender, vai ser transmitido pela TVAL, convido vocês para estarem lá. Uhum. Bom, então qualquer pessoa que se interesse pelo assunto pode estar lá presencialmente, participar e interagir com certeza. Audiência pública. É uma audiência pública que a gente vai apresentar os temas e a gente vai escutar também as pessoas. Uhum. 14 horas lá na Assembleia Legislativa. No Milton Figueiredo. Uhum. Bom, ainda nesse tema, né, a senhora é presidente do Fórum Mineagro, né? E houve aí uma reunião em Brasília em que a senhora foi tratar aí de avanços no setor, debater recursos minerais, o papel aí dessa transição energética, segurança alimentar, e é um tema que é bastante desconhecido às vezes, né? Uhum. E há algumas confusões também em relação, por exemplo, aos garimpos, né? Aqui em Mato Grosso, sempre que se trata de garimpo se gera polêmica, né?
Nós sabemos que existe aí um movimento para buscar regularização de alguns garimpos, mas existem também muitas denúncias por parte de ambientalistas, né? De falta de cuidado, né? Enfim. Eu queria que a senhora explicasse um pouco em relação a essa reunião, o que houve, né, de tratativa, o que tem de resultado, se já tem algum. E essa diferença, né, porque mineração, a gente não é só o ouro, o Mato Grosso é muito rico, né? Sim. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também. Então, assim, a primeira pergunta, quando a gente está falando, quando eu falo sobre mineração com alguém, a primeira pergunta que eu faço para você, pessoal aí que está assistindo a gente, quando a gente fala para você de mineração hoje, Lídice, mineração em Mato Grosso, o que você pensa, né? Então, o que você de casa, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa, né? Então, o que vem, Lídice, na sua cabeça? Na verdade, assim, acho que em termos geral é ouro, né? Então, as pessoas, quando falam mineração Mato Grosso, pensa ouro e pensa Poconé. Né? Porque como a gente está aqui no Grande Centro, então as coisas acontecem mais aqui no Grande Centro e são muito próximos, né, de Poconé, então as pessoas falam sempre de Poconé, ouro, garimpo. Poconé, ouro, garimpo. E isso é só um pontinho da mineração, né? Isso é só um pontinho da mineração. A mineração, hoje ela está presente, como eu te disse, sem mineração, sem os recursos minerais não haveria vida. Então ela está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então hoje eu estou falando com o pessoal de casa, você está aqui transmitindo no nosso celular, tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui é proveniente de recursos minerais. Então é isso que a gente tem que desmistificar. Mato Grosso, ele foi forjado na mineração, né? A nossa história é mineração, né? Então, a gente tem que entender que a busca constante por atividades responsáveis, assim como o setor do agronegócio, lá no passado, passou por isso, né? Então, é uma busca que a gente vem tentando cada vez mais melhorar a visão que as pessoas têm desse setor. Apenas para citar, assim, para as pessoas compreenderem que não é só isso, deputada, quais são, assim, hoje, né, porque a gente sabe, o ouro, falei, mas a gente tinha o diamante, que também era bastante conhecido, mas que outros minerais o nosso estado ainda tem como recursos naturais e que podem ou precisam ser bem trabalhados e explorados? Por exemplo, o mineral, substância mineral que mais arrecadou imposto, que a gente chama, CEFEM, Contribuição Financeira por Exploração Mineral no Estado, foi calcário. Né? O município que mais arrecadou, Nobres. Então, olha só, você tem calcário, depois vem água mineral, né? Água mineral, depois vem ouro, temos manganês, temos argila, temos granito, basalto, casterita, diamante, quartzo rutilado, que eles falam com cabelinho, né, que eles falam assim, tem quartzito, então tem uma infinidade de minerais que Mato Grosso produz. Então, o que eu fui fazer em Brasília? Eu fui em Brasília conversar com o Serviço Geológico Brasileiro, porque quem faz mapeamento no país, quem estuda os potenciais, porque antes de você descobrir esse potencial, tem duas maneiras, ou é aquele lugar que todo mundo já conhece, igual aconteceu na Baixada Cuiabana, né? Poconé, aqui, Livramento, Cuiabá, Várzea Grande. Então já se conhece aquilo e você regulariza e começa a trabalhar como se fosse um empreendimento como outro qualquer, né? Ou você tem que pesquisar. Então o Serviço Geológico Brasileiro, lá ele tem uma infinidade de profissionais, principalmente geólogos, engenheiros de minas, mas principalmente geólogos, porque o geólogo ele pesquisa, ele busca encontrar o bem mineral. Então foi isso que eu fui fazer lá, porque eles têm um escritório aqui com 2 pessoas, nós somos ligados a Goiás, né? Então o escritório de Goiás cuida dos outros estados no seu entorno, para a gente buscar retomar essas pesquisas, porque é importante, nós precisamos conhecer o subsolo e sair dessa dependência que as pessoas têm só do ouro. Né? Então hoje Mato Grosso está em 6º lugar em exploração mineral no país.
E nós temos condições de chegar a terceiro, a quarto lugar, né? É claro que a gente tem Minas, e Pará, e Bahia, e Goiás, que eles estão bem no ranking, mas nós temos condições sim de chegarmos a ser terceiro e quarto. Hoje nós temos uma empresa que é em Aripuanã, que ela vai explorar, ela já tem licença de operação, já tem concessão de lavra, ela vai explorar polimetais, né? Então é um complexo polimetálico, né? O que seria isso? Então é uma associação, uma rocha, que nela você consegue extrair cobre, zinco e chumbo, né? Então lá na floresta amazônica, passou por um EIA-RIMA, tem alta tecnologia de controle ambiental, isso é muito importante, porque cada dia que passa, para a gente licenciar, eu trabalho na secretaria, para nós licenciarmos uma atividade dessa, nós fomos até um lugar que tem já essa atividade, a gente foi no Peru. É claro que, olha só, é totalmente diferente. Você chega no Peru, altitude, seco, quase nunca chove, né? E no dia que a gente chegou lá, estava uma garoa. Eu fiquei impressionada, porque de repente tinha lama, né? Foi importante, porque a gente consegue ver aquela atividade a realidade com aqui, água, né? que é a nossa aqui, né? Então, é uma tecnologia muito grande, com mina subterrânea. Então, a gente, é isso, a minha intenção, enquanto parlamentar, enquanto eu puder ser a voz do setor, é mostrar que que o potencial é muito além de ouro, e a gente tem que tentar mostrar para as pessoas que garimpo é um nome, porque é um nome usual, existe o estatuto do garimpeiro, existe o regime mineral que a gente chama de lavra garimpeira, mas infelizmente o garimpo ele está associado à ilegalidade, principalmente nessas tragédias que a gente tem ouvido falar no início agora do ano, né? Principalmente em garimpo em terra indígena. Então a ideia, eu sei que tem muita gente que é até contra, né? As pessoas elas colocam aquilo como se fosse único, né? Mas quando eu falo atividade mineral, é porque a gente precisa desclassificá-la de ilegalidade. Porque eu também sou totalmente contra a ilegalidade, eu não aceito desviar rio, jogar rejeito em rio, utilizar mercúrio indiscriminadamente. Então, a gente precisa tirar isso da população. Mineração é vida. Mineração é vida. Bom, como nós temos ainda vários assuntos, né, para tratar, eu quero avançar um pouquinho mais. Ainda nessa área ambiental, houve aí a votação na Assembleia Legislativa, né, da Lei 12.197, que ficou bastante conhecida como Transporte Zero. Né, e aí a Assembleia derrubou 2 vetos, né, do governo, relacionados a estudos, a possibilidade do Estado fazer estudos para pequenas hidrelétricas no rio Cuiabá, né, e nos rios Cuiabá e Vermelho, e um projeto de recuperação aí de matas ciliares do Estado. Eu queria saber como que a senhora votou e qual a sua posição em relação a essa questão, deputada. Olha, assim... E foram outros polêmicos, assuntos polêmicos também, eu não... Desde que quando começou essa história da usina hidrelétrica no rio Cuiabá, antes... Porque assim, quando o empreendedor ele quer licenciar alguma coisa, ele vai na secretaria, ele conversa, ele vai entender como ele entraria com aquele processo ali. Então, desde esse início, quando ele chega no setor, conversa, ele vai embora. Aí os colegas, a gente começa a se falar, né? Não é o meu setor, eu trabalho no licenciamento de atividades minerárias. Esse é um setor de EIA-RIMA, porque já sabe-se que é um empreendimento que deveria passar por estudo de impacto ambiental / relatório de impacto ambiental. Então, a gente já conversando, sem ainda estudar, sem eles apresentarem, a gente já entendia que era muito complicado autorizar um empreendimento desse porte, né? A gente já tinha esse entendimento, sim, de conversa, um conversando com o outro, o pessoal da biologia, eu e os meus colegas da atividade mineral, né? O pessoal da engenharia sanitária, os florestais. Então, a gente já tem uma ideia. Mas aí eles apresentaram, né? A SEMA levou 100% em consideração o estudo que já tinha da Agência Nacional de Águas, né? Que foi feito um estudo muito robusto, com vários profissionais de universidades. A gente tem que levar em consideração a academia, sim. Não tem como, né? E tomou a decisão assertiva de não
licenciar, né? Então, isso para nós é tranquilo, né? Em relação à recuperação de matas ciliares, é o entendimento que a Assembleia teve, né? Que tivemos que acatar, né? E agora eu não sei como que vai o desenrolar disso. Quem vai produzir isso? Se vai ser a CEPLAG, se eles vão fazer a CEPLAG, né? Mas o seu voto foi pela derrubada dos vetos? O meu voto é secreto. O meu voto é secreto. Tanto é que era secreto, né? Então, assim, eu prefiro não comentar meu voto. É que a gente divulgou, o site divulgou, né? Quantos votos, pelo menos quantos votos foram, vocês, né, que derrubaram. O que vocês acham? Curiosidade, fica aí. Deputada sai do seu mandato deixando um mistério em seu voto. Bom, então assim... Mas eu sou pela natureza, eu sou, é óbvio... O Rio Cuiabá, ele tem que ter 100, tem que ter 100 metros de mata ciliar, né? Então as pessoas têm que entender isso. É óbvio que se você levar em consideração aí, quem entende o Código Florestal vai entender de APP consolidada, aquela que foi aberta antes de 2008, porque a gente tem aqui, voltando lá na mineração e voltando em área de preservação permanente, quem está aqui há muitos anos, a gente sabia que antigamente tinha bastante draga no Rio Cuiabá. Né? Você vê que agora quase não tem. Tem poucas dragas aqui no perímetro urbano. E antes, se você... ali na ponte Sérgio Mota, ali tinha uma draga de areia que ela ficava a 50 metros do rio. Porque no passado tinha uma autorização, um termo de ajuste de conduta, para que ela ficasse a 50 metros do Rio Cuiabá. Então, isso foi na década de 90, 98, que Ministério Público, a antiga FEMA, antigo DNPM, que é a Agência Nacional de Mineração, e a UFMT, eles se reuniram, eu não estava na SEMENDA, eu fazia faculdade, né, na época, e eles resolveram que eles tinham que resolver aquele problema, tinha que licenciar, e eles autorizaram eles a ficarem ali. Com o passar do tempo, a gente foi conversando com eles, veio o Código Novo de Mineração Ambiental, de 2012, e nós pedimos, olha, agora você vai ter que se adequar. Então, saia e fique a 100 metros. Então, hoje a gente tem ali a APP do Rio Cuiabá, 100 metros que deve ser. Então, isso é muito importante, né? Esse levantamento a gente não sabe quem vai fazer, se vai ser a CEPLAG, se o Estado vai contratar uma empresa, porque você tem que fazer do levantamento do rio inteiro, né? Da sua nascente à sua foz. Bom, isso aí então é tema para outra entrevista e a gente continuar acompanhando. Pauta também na Assembleia, audiência pública na segunda-feira, dia 28, né, a partir das 14 horas, para tratar de feminicídio, né? A senhora está convidando aí a sociedade também, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que vai ser discutido, né, especialmente relacionado a feminicídio em Mato Grosso. Sim. Então, quando eu entrei na Assembleia, eu acho que eu falei isso agora, o que eu posso fazer em 30 dias? Eu quero ser produtiva em 30 dias e aprender o máximo que eu pudesse em 30 dias, né? Que é a chance que eu tenho de mostrar para a sociedade que tem mais uma pessoa que pode um dia representá-los, né? Então, nós tínhamos 2 audiências públicas, a de recursos minerais eu já iria fazer e eu tenho algumas amigas que trabalham nessa área e a gente já tinha conversado e é também uma das minhas bandeiras. Como eu disse, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou no meio muito masculino, né? A mineração, a geologia. No passado era um curso muito masculino, né? Então, assim, eu sempre disse que eu queria defender as mulheres, emprego para as mulheres, né? Meninas e mulheres, né? E eu conversando com uma amiga que trabalha nessa área, ela falou, Sheila, eu acho interessante a gente começar a falar sobre isso. Como eu entrei no Agosto Lilás, foi muito simbólico, né? Então, a gente já estava conversando sobre isso. Infelizmente, né? Antes eu tomei posse numa quarta-feira, numa outra quarta-feira, teve um final de semana e teve essa tragédia aí, mais um número para a nossa estatística, né? Que foi a advogada que teve aquele problema, aquela morte horrível, com aquele descaso total daquele assassino, daquele crápula, né? E aquilo tomou mais força ainda e foi importante para chamar a atenção da sociedade. Infelizmente, foi naquele momento, né? Isso fez com que todos olhassem mais. A partir do momento que eu tive aquela fala, né?
eu acho que despertou para aquele plenário, para aquela casa, né? Para aqueles senhores, para aqueles deputados, despertou esse olhar, a forma como eu chamei eles para compor conosco, né? Para começarmos a nos educar, né? Porque é uma educação, é dia a dia. E eu tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos conseguir instalar essa cultura do respeito em relação à mulher, em relação à menina, à criança, né? E do homem, porque nós somos iguais. Eu não toco no seu corpo, você não toca no meu corpo. Nós temos muitas manias, né, de brasileiro, de tocar, de abraçar. Então, assim, a gente precisa levantar isso. Então, é um momento, fechando a Agosto Lilás, nós precisamos avançar nesse debate. Então, a ideia, até no momento da minha fala, foi criar um observatório, porque eu comecei a conversar com elas, e elas estão ali na academia, elas estão na linha de frente, e vamos criar um observatório. Mas aí a gente começou a investigar as leis que tem na Assembleia, descobrimos que já existe. Olha só, de 2020. Nossa. Né? Então, assim, nós vamos dar uma lida nessa lei, é rápida, é pequena. Como que nós vamos regulamentar e nós vamos chamar quem realmente está na linha de frente para ajudar a regulamentar e fazer isso funcionar. Porque não pode ser só um... Quando você chega para fazer um boletim de ocorrência, é só um formulário. E não pode ser só um formulário. Esses dados precisam ser utilizados. Bom, a gente já está até se estendendo um pouco, mas eu até propositalmente deixei para o final a sua apresentação, né, a sua autoapresentação. O que significou, primeiro, significa para você como mulher estar na Assembleia como a segunda mulher, né, em 8 anos, aí a deputada Janaína Riva, e pelo jeito você já tem essa experiência, né, de lidar e trabalhar num meio bastante masculino, mas o que representa, quem né, para as pessoas que nos assistem, Sheila Klenner, do PSDB, que foi eleita 4ª suplente com 4.345 votos, correto? 4.345. E quais são as suas, inclusive, os seus projetos, né, político-partidários, né, a partir dessa experiência justamente de estar aí numa cadeira no Legislativo Estadual, deputada? Então, olha, eu sou muito recente na política partidária, né? Eu me filiei em 2022, né? Na realidade, eu era de outro partido, eu estava no PDT e eu fui para o PDT porque eu queria realmente concorrer. Eu falei, olha, eu quero concorrer, né? Porque eu poderia só testar como né? Falei, não, eu quero concorrer. E aí a gente sabe que aconteceu, o nosso presidente na época, ele saiu do partido e aí ele falou, olha, gente, vocês podem buscar. E essa busca constante eu encontrei o PSDB. Meu irmão, ele é vereador em Jaciara pelo PSDB. Em nenhum momento ele falou, vem para o meu partido. Ele me deixou à vontade, porque ele nem acreditava que eu ia ser candidata. Ele falou, mas como assim? Você nunca falou nada, né? E aí eu falei, eu quero testar isso, eu quero ver como é. Porque assim, na realidade, eu lido com política o tempo inteiro, né? Política de classe é uma luta muito grande. Eu sou presidente da Associação dos Geólogos, hoje eu estou no CREA, como conselheira, estou como presidente da Federação Brasileira de Geólogos, porque meu companheiro saiu licenciado. Então, a gente sempre está nessa busca de classe. Então, para mim, é natural eu tentar sempre olhar pelo coletivo. Então, eu fui acolhida pelo deputado Avalone, que é o presidente do PSDB, me senti tranquila, tinha que ser um lugar que eu me sentisse bem, né? Que talvez fosse mais pelos meus pensamentos, né? Então, eu resolvi ficar ali no PSDB. Foi uma batalha muito grande. Às vezes eu falava, durante a campanha, meu Deus, onde que eu me meti, né? Porque eu lembro uma vez, era eu e meu irmão e um amigo, eu dirigia, ele dirigia. Eu só consegui viajar no último mês, enquanto eu andava de Jaciara até Pontes Lacerda de carro. Os meus concorrentes, que já estão há muito tempo aí, né, que já têm 2 anos de mandato, 1 ano de mandato, estavam buscando os seus locais que eles tinham destinado a emendas, porque faz parte, né? É o toma lá da cá, né? E eu, né, mas fui e pedir voto não é fácil, ainda mais a primeira vez, a pessoa fala, quem que é você? Né?
é você pedir voto para mim, né? Então, assim, hoje em dia a política, as pessoas sempre acham que tem razão, né? De, você quer pedir voto por quê, né? Tem essa desconfiança. Mas foi interessante, eu gostei. As pessoas que votaram em mim, elas votaram por alguém que me conhece, que pediu. Então, foram uma corrente de 4.345 pessoas pedindo votos. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Né? É óbvio que se você comparar com 70 mil, 60, 40, 50, 30... Né? Mas esses meus 4.345 votos fizeram com que eu me tornasse suplente e fizeram com que a minha federação PSDB Cidadania fizessem 2 deputados. Então eu tenho o meu valor, eu fiquei muito honrada de poder estar na Assembleia Legislativa. Eu estou aprendendo, eu falo que eu cheguei, primeiro dia eu cheguei lá na sala, sentei, estagiária, aprendendo como funciona, porque assim, é muito interessante, né? Não é só aquilo que a gente vê, as pessoas trabalham muito, os servidores trabalham, legislação e vem, não, você tem que fazer assim. Então, assim, trabalham muito. Os deputados, a gente tem leis malucas, mas a gente tem que entender que tudo que nos governa hoje, a nossa vida é governada por políticas, por leis feitas ali naquele parlamento, né? Então, tem muita gente capacitada, auxiliando eles. É muito interessante, na minha posse muitas pessoas falaram, eu nunca tinha ido à Assembleia. Então só eu ter conseguido, com a minha posse, eu como educadora, né, uma das minhas bandeiras é a educação, fazer com que a pessoa fosse à Assembleia para ver a posse, isso eu acho que eu já ganhei muito nisso, né? Que vá lá, dá uma passadinha só por curiosidade, entra lá, vê como funciona, como é um plenário. Todas as quartas-feiras tem audiência. Então, assim, eu não sei o meu futuro político, né? O futuro a Deus pertence. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Ontem a gente teve colégio de líderes, eu pensei, né? Falei, gente, olha onde é que eu estou aqui, né? Participando de decisões políticas do Estado de Mato Grosso, né? Isso é uma vitória maravilhosa. E mulheres, meninas, se você tem vontade, não desista. É o seu lugar, sim, nós precisamos ter representatividade. Eu, sozinha, durante um mês, não consigo representar sozinha. A nossa deputada que está lá sozinha também, ela não consegue representar. Nós precisamos ter mais mulheres na política. E só depende de nós colocarmos o nosso nome e nós começarmos a olhar para nós e votarmos em nós. Tá ótimo, muito obrigada novamente. Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui e falar para vocês. E estou nas redes sociais, estou até dia 6 de setembro na Assembleia Legislativa, é só procurar a deputada Sheila Klenner. Tá joia, obrigada. Nós ouvimos a deputada Sheila Klenner, do PSDB, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.